a proposta de humanizar a morte, né, que é o que a gente está fazendo aqui desde ontem, é então esse que está na tela, é retornar a pessoa. Não é que a gente não vai dar importância à morte, claro que sim, mas ter um cuidado de retornar a importância da pessoa que morre, a vê-la como pessoa e não como apenas um pedaço de carne ou carne que está, como eu disse há pouco, que está com febre ou que está com batimentos cardíacos acelerados ou que está assim ou assado. Então, tomar consciência dos fatos o quê? Né? Que as pessoas têm ao se tornarem pessoas. Esses fatos podem ser culturais, sociais, que levaram a deformar o verdadeiro rosto da pessoa. Então, nós somos chamados, numa reflexão como essa, a revisitar criticamente os contextos culturais, sociais, políticos, econômicos, religiosos, que reduziram, né, e fizeram com que perdêssemos a nossa pessoalidade. Eu vou citar apenas um, porque os outros a gente vai, né, automaticamente fazer o link. Por exemplo, na nossa cultura, o econômico toma rosto e dá rosto às pessoas mais do que ela própria. Então, a gente acaba priorizando a ver como a pessoa se veste, o carro que ela anda, os lugares que ela frequenta, as joias que ela usa, os cartões de crédito que ela tem, né? Então, e tem a questão cultural. A gente poderia dar um outro exemplo. A nossa cultura hoje, ela, de uma certa forma, eu não gosto de generalizar, mas a gente, às vezes, cai nesse lugar comum. Hoje em dia, há um padrão de estética em que, quando você não responde a ele ou não está coadunada nele, você parece que está fora do padrão. É o corpo esbelto, sem celulite, né? As mamas todas siliconadas. Agora, eu me lembro, vou dar um exemplo, eu viajei há pouco tempo e eu vi moças novíssimas, está usando muito agora, está se tornando cultura, mas que também é uma questão econômica, é o preenchimento labial. Então, as mulheres hoje estão com os lábios extremamente, mais do que no passado, né? Gordinhos, assim, eu não sei como dizer, preenchidos, né? E algumas, de uma maneira até não muito estética, e elas podem até se achar mais bonitas, mas nem sempre isso acontece. São exemplos, né, de que a pessoa parece que ela perde o seu valor. Isso sem falar das pessoas idosas, né? As pessoas idosas hoje são convocadas a fazer plásticas, a tirar a celulite, a fazer bariátrica, se forem muito obesas, enfim, né? Então, isso tudo significa remetê-las ao seu lugar único, retomar a pessoa, como é o slide que está na tela, é retornar, remetê-las ao seu lugar único no mundo e na hierarquia de valores. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu valor próprio e peculiar, único, porque somos dotadas de características únicas, de uma dignidade intrínseca, cuja dimensão ontológica é inseparável do ser humano. O que nos confere dignidade é sermos pessoas humanas, é termos vamos dizer assim, um DNA único, é termos características que jamais alguém tem, ainda que tenhamos um irmão ou uma irmã gêmea. Mais um, Elber. É digital, né, Quininha? Oi? São as digitais, né? São exatamente, unidas. Exatamente, são as digitais. E aí, gente, existe um eterno problema do dualismo, que eu vou só mencionar, que é um dualismo platônico,
porque nós somos formados de dualidades, a vida, a natureza e a nossa essência, a nossa é composta por dualidades. A gente tem frio e quente, noite e dia, tristeza e alegria, amor e ódio, e, enfim, né? E nós temos uma tendência, que aí é que se chama de dualismo, que é você priorizar uma dessas dualidades em detrimento da outra, sendo que as duas são importantes. Nós temos que aprender a contrabalançá-las. Então, a alegria, a gente quer só ficar alegre. Aí, o dia que a gente está triste, a gente acha muito ruim. Não, a tristeza tem o seu lugar na nossa vida, né? A tristeza tem a sua importância. É pela tristeza que, às vezes, a gente digere algumas situações e a gente aprende até mesmo a valorizar a alegria, né? Então, cada forma de dualismo, ela é empobrecedora, ela é reducionista e ela destrói a dinâmica da nossa unidade e do nosso ser pessoa. A gente se torna mais pessoa quando a gente encara bem essa realidade dessas dualidades existenciais e sabemos contrabalançá-las e não escamoteá-las, né? Então, o dualismo e o reducionismo da idade contemporânea, essa que estamos vivendo, na qual o ser humano foi reduzido a um número, né? Por exemplo, eu moro num prédio, e a colega e a Valéria também, ela agora mora em São Paulo, mas ela morou muito tempo aqui, né, Valéria? A gente quase não sabe o nome dos nossos vizinhos. E nós temos poucos vizinhos. Não é um prédio que tem 300 unidades. É um prédio aqui que temos 12 unidades só. E eu não conheço meus vizinhos todos. E a gente dá um oi ou não sabemos quem são, né? Então, nós fomos reduzidos ao número do apartamento. O apartamento do 901, o apartamento do 10º andar, o apartamento do... né? Ou então, nós somos um robô, né? Nós somos um robô. E é essa realidade que há pouco eu criticava no hospital. É as pessoas pouco saberem de nós, mas sabem tudo sobre o nosso corpo, sobre a situação da nossa doença, mas sabe pouco da nossa história. Nós acabamos nos tornando um objeto de experimentação e de mercado. Elber, por favor. Então, nós precisamos recuperar a dignidade do ser humano. Na esfera dos valores, né, que é uma esfera axiológica, a palavra é axiologia, é o estudo dos valores, tá? Ela busca reconhecer e verificar a dignidade do ser humano só pelo simples fato de sermos pessoa. E aí abraçamos todas as formas de vida, todos os estados do dinâmico processo do início ao fim da vida, do processo de personalização. E eu queria lembrar aqui que na esfera dos valores, um ser humano que é um pedófilo ou é um assassino, ele tem que ter a sua identidade e a sua dignidade respeitada, tanto quanto o Papa Francisco ou uma pessoa muito querida e muito boa. Então, reparem, na esfera da dignidade do ser humano, todos temos dignidade. E aí tem muita gente que tem dificuldade de entender isso quando falamos de direitos humanos. Há pouco, em guerras políticas, muita gente debochou, fez mau uso da palavra e até criticou as pessoas que defendem os direitos humanos. Os direitos humanos têm que ser respeitados e recuperados por conta disso que está na tela de vocês.
A dignidade da pessoa humana é o bem maior e que precisa ser dito isso. Todos somos portadores de dignidade humana. Ninguém pode tirar a dignidade da pessoa. Você pode desrespeitá-la, mas tirar nunca. Todos os seres humanos, por isso que o moribundo, o morador de rua, a pessoa que às vezes morre sem nenhum aparato familiar, a Constituição, a nossa Constituição garante um funeral, garante o cuidado para que essa pessoa seja enterrada e seja, vamos dizer assim, que parta dessa vida com a sua dignidade não violada. Dito isso, mais um, por favor, Elber. O que é ser e tornar-se pessoa? Eu digo, nas minhas aulas de antropologia, que a gente nasce com uma capacidade muito grande de ser pessoa, de tornar-se pessoa, mas nem todo mundo consegue. Tem gente que morre sem ser, né? Mas por quê? Porque isso é um processo. É um processo que depende do meu querer, depende da vida que eu escolho levar, da vida que me é permitida levar, tá? Da cultura que eu vivo, da religião que eu professo, do conhecimento que eu adquiro. Então, significa, tornar-se pessoa, significa tomar posse de si, na plenitude da pessoa como valor em si mesmo, sempre e em cada etapa da sua personalização. Então, nós não temos tempo para fazer isso aqui, mas eu falei mais ou menos isso nas aulas de antropologia, que tem alguns alunos aqui, que tornar-se pessoa significa você se autopossuir, você ter autonomia, você ter capacidade para direcionar a sua vocação no fazer construção e fazer construir esse mundo que a gente vive, né? Então, gente, esse processo de tornar-se pessoa, a gente podia dar um exemplo. Tem gente que não se torna pessoa porque a pessoa que cuida dela ou a pessoa que manda nela é o marido, é a mãe, é o pai, é o avô, né? Então, são pessoas que não têm sobre si mesmo poder, não têm autonomia. E reparem, autonomia também não é fazer o que se quer. Ter autonomia sobre mim mesmo significa fazer o que deve ser feito. Cuidado, que eu posso agora, se eu quisesse, acho que posso agora, se eu quiser, sair daqui, pegar uma arma e dar um tiro no porteiro. Eu posso fazer isso? Posso. Se eu cismar de fazer, não tem ninguém aqui que vai me pedir. Mas eu devo? Não devo. Então, a autonomia é o dever ser. Aristóteles já dizia isso, né? Autonomia e liberdade, que é outra palavra muito importante, não é fazer o que quero, é fazer o que devo fazer. É neste mundo eu fazer acontecer aquilo para o qual eu vim, que nós, na teologia, chamamos de missão. E que cada um, né, dependendo da profissão religiosa que pratica e exerce, tem e sabe. É dizer ao que vim, né? Eu não vim a esse mundo apenas para o prazer. Eu não vim a esse mundo apenas para trabalhar. Eu vim a esse mundo para deixar marcas neste mundo, né? Então, gente, dito isso, a morte é um ato próprio do ser vivente e uma das suas fases vitais. A morte faz parte digamos assim, do cume, do encerramento desse processo de me tornar pessoa. Mais um, Elber. Então, a morte é a verdade essencial de cada ser humano. Ela é a necessária conclusão de cada existência humana. É o ser humano, então, que morre
da sua própria morte. Parece que é meio que eu escrevi errado, né? Olha aqui. A morte é quando o ser humano morre da sua própria morte, humanamente, independentemente do tempo e do modo. O que significa? A gente morre a morte dos outros também. Não morre? Quando a gente perde um ente querido, a gente morre um pouco. A pessoa morre e a gente, né, morre junto. A gente morre, e ontem a gente já intuiu algumas coisas assim. A gente morre diante das injustiças que a gente vê ao nosso redor. A gente morre quando a gente senta na nossa... Eu, pelo menos, acho que isso acontece com a gente, ou com muita gente. A gente senta na nossa mesa para comer e temos comida e sabemos que muita gente nesse Brasil está com fome. É uma morte ontológica, digamos assim. É uma morte moral. É uma morte ética, mas ela acontece. Mas nesse caso que está na tela, é a morte mesmo. É a minha morte. Eu morro a minha morte. Que ninguém pode morrer por mim. Tá? Eu posso morrer mais cedo, eu posso morrer mais tarde, eu posso morrer de morte matada, eu posso morrer de morte morrida, eu posso morrer... Mas é dessa morte que nós vamos começar a falar agora, né? Vamos lá, mais um, Elber. Então, a morte é um estado, vamos dizer assim, porque a gente não morre num momento, a gente morre todo dia um cadinho. Hoje, de ontem para hoje, depois que nos vimos e nos encontramos aqui, nós já morremos mais um dia. Nós não sabemos quantos dias nos restam, mas nós sabemos que temos um dia a menos. Então, é momento de repensar a vida. A morte, saber que ela está perto de nós, é uma oportunidade que temos, que a vida nos dá, de repensar a vida, né? Então, o ser humano, como conhecedor do seu lugar único no mundo, deve tomar consciência que se encontra diante de um caminho particular. Sua vida como um valor incomparável, grande, precioso e sagrado. Para quem é católico, essa citação é da Evangelho Vitae, do Papa Francisco, em que ele dá algumas citações, né, sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Então, cada ser humano tem uma importância única na vida. O meu lugar é único no mundo. E eu costumo brincar, se vocês me permitem, eu já falei para os alunos aí, a gente tem hora que precisa de lembrar que a gente não é pouca merda, não. A gente é muito importante. A gente tem muito valor. E o que eu deixar de fazer vai ficar sem fazer, ou vai atrasar o processo de conclusão dessa vida que a gente está vivendo. Mais um, Elber. Então, gente, eu gostei muito dessa figura aqui e coloquei aqui para vocês. Isso aqui, gente, reparem, é uma Maria Fumaça velha, enferrujada, né? Então, e que está aqui no trilho, ela tem um trilho aqui. E tem aqui os jovens, né? A gente vê pelo corpo, carregando mochila e tudo, parece 3 jovens. Então, eu botei uma pergunta aqui: que rumos eu tenho dado à minha vida? Quando eu falo em repensar a vida, eu estou propondo que a gente responda a essa pergunta. Que rumos eu tenho dado à minha vida? Ou eu sou essa Maria Fumaça velha, enferrujada, cheia de mato em volta, que não sai mais do lugar? Que tem gente... Então, quando a gente fala de morte, né, quer dizer, a gente está falando também de morte em vida. Porque não é, nós vamos falar agora bastante dessa morte que nos leva para uma outra dimensão. Mas tem a morte de pessoas que estão vivas e já morreram. Como eu brinco muito, morreram, e todo mundo brinca, morremos e esquecemos de cair, né? E esqueceram de enterrar. Porque não temos sonhos, não temos perspectivas, não temos vontade de viver,
não temos iniciativa para mudar um pouco a nossa história. Às vezes a gente está vivendo momentos que não gostamos muito, mas também não fazemos nada, ficamos esperando Deus mandar a morte, né? É esse aspecto que esse slide quer refletir com vocês. Mais um, Elber. Então, repensar a vida. A Maria Fumaça enferrujada está aí, né? Eu conto para vocês, quem me conhece aqui mais um pouquinho sabe. Eu não sou essa fumaça aí, não. Eu acho que eu não sou, com a vida que eu vivo e levo, eu não sou um metrô rápido, novinho, mas eu já estou caminhando legal, entendeu? Eu não sou enferrujada, não. Eu tenho combustível ainda. Talvez eu não ande agora com a mesma facilidade e com a mesma velocidade que eu andei há uns anos atrás, no vigor da minha juventude. Mas eu ainda não estou essa Maria Fumaça, não. E eu queria que vocês pensassem nisso. Se vocês são essa Maria Fumaça aí. Tem gente que já é essa Maria Fumaça. Então, repensar a vida significa dar-lhe valor moral. Quer dizer, é fazer o bem, né? Valor moral é isso, é fazer coisa boa. O que eu tenho que fazer? Cada um sabe o que tem que fazer. Não preciso explicar, porque nem desenhar. Todo mundo sabe o que significa fazer o bem. É um bom dia para o vizinho, é um abraço para o colega, é uma risada que a gente dá fazendo a outro colega, a pessoa que a gente gosta, feliz, é uma brincadeira no WhatsApp, é uma cesta básica que eu consegui para alguém que está com fome, é uma visita a um doente. Isso é dar valor moral, né? É dar combustível para esse trem aí. A gente pensa que isso que a gente faz é bom para os outros, pode até ser, mas é melhor para nós, né? Essa dimensão ontológica e antropológica da vida, né? É uma exigência irrevogável e principal. Quer dizer, é a gente se empenhar no desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. É a gente descobrir o que a gente gosta de fazer e fazer bem feito e colocar a serviço do mundo, da vida, dos outros. Sua partida potencialidade, ou melhor, a nossa particular potencialidade é essa, é amar. Eu diria, um dia me chamaram para falar sobre carismas e eu peguei, fui lá e falei sobre o carisma do amor. Falei, quem ama descobre o que tem que fazer. Se é dar aula, se é fazer comida, se é ser advogada, se é ser fisioterapeuta, enfim, né? Então, amar. Então, ouça bem, repensar a vida significa descobrir, ou talvez redescobrir a minha capacidade e potencialidade de amar. E amar é o quê? O que significa amar? É ser verdadeiramente para os outros e com os outros. Eu só sou com você. Eu não sou nada, nem ninguém, sem as pessoas que me cercam, sem os meus amigos, sem a minha família, sem o porteiro do prédio, sem as minhas amigas do WhatsApp, sem os meus grupos do WhatsApp, enfim, sem aquele moço que passa na rua, né, e me dá bom dia, sem a todas as pessoas que vivem. Mais um, Elber? Então, a morte, gente, por que é importante o amor? Porque a morte não destrói uma relação de amor. Se eu morrer hoje, vocês vão lembrar de mim. Lembrar das minhas brincadeiras, lembrar das bobagens que eu falo, lembrar das coisas que eu partilhei com vocês. Eu dei aula há 56 anos. Eu quero crer que meus alunos vão se lembrar de mim de alguma forma. Ou que eu dei nota ruim para eles, ou que eu fui muito chata, ou que eu fui boa, ou que eu gostaram do que eu ensinei, ou da partilha que eu fiz, do bem que eu aprendi. Então, Marcel já dizia, tu nunca morrerás. Nós não morremos, gente.
A gente fica no coração das pessoas que nos amaram e das pessoas que nós amamos e das pessoas que nós convivemos. Então, nenhum evento, nenhum, poderia negar a promessa de eternidade inscrita numa relação de amor, nem a morte. E aí o livro da Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos, que eu acho que vocês todos conhecem, ele diz, né? Um versículo é lindo, é esse: o amor é forte, é como a morte, né? Então, amar é a maneira de nos mantermos vivos e de encarar essa passagem da morte que vai nos levar para uma outra dimensão. Quem ama, mas ama mesmo, um amor que não é egoísta, que não é possessivo, não vai sentir tanto a morte, porque a gente sabe que, de uma certa forma, um dia a gente vai se encontrar, né? Continuando, Elber. Então, agora a gente vai falar um tiquinho de ética. Mais um, Elber. A perspectiva ética desse assunto que a gente está falando, a gente tem que falar alguma coisa aqui, porque senão fica assim, né, faltando alguns argumentos para a gente poder até discutir, conversar com outras pessoas. Então, existem alguns desafios para a nossa reflexão, né? Que é uma morte que é antecipada. O que é morte antecipada? Os feminicídios que a gente conhece, as pessoas que morrem de fome, as pessoas que morrem de frio, as pessoas que se suicidam, as pessoas que são assassinadas, enfim. Essa é uma morte que a gente pode chamar de antecipada. Como eu disse ontem, mas vale repetir, não é Deus quem quer essa morte. E muito menos chegou a hora. Morte antecipada é crime. Guardemos isso. Isso não é para a gente ficar, a gente tem que aceitar porque é Deus que quis. Não, a gente tem que aceitar porque não tem outro jeito. Mas ficar revoltado e indignado é uma conduta ética. Tá? Uma conduta ética. Saber que tantos irmãos morrem antes da hora e a gente tem que fazer alguma coisa para que isso diminua. A gente não pode fazer nada. Pode sim. Se cada um de nós fizer alguma coisa em prol de irmãos que morrem antecipadamente ou que estão à beira da morte, que podem morrer, nós estamos fazendo isso à nossa parte, né? E tem aquela morte, esse é um desafio, vivida com pleno significado. E a gente vai falar um pouco dessa agora, né? Escolher a hora, ouça bem. E também, quando a gente fala de morte antecipada, a gente está falando de eutanásia. A gente está falando de uma doença, eu chamo de doença, desculpem, eu sei que tem gente que é a favor da eutanásia, pode ser que tenha alguém aqui nos ouvindo a favor, mas eu, particularmente, como cristã, sou contra. Embora eu saiba que algumas mortes estão aí, que não são exatamente a morte médica, que a gente chama de eutanásia, assistida lá, mas essas outras mortes que também têm um nome e levam um nome de eutanásia, né? E tem, então, o desafio que a gente agora coloca só para poder mencionar. Escolher a hora e o modo de morrer. Eu assisti um filme, que eu não sei se vocês assistiram, agora eu estou desse jeito, eu estou ficando tão esquecida. É o filme de um rapaz que daqui a pouco eu lembro. Quem lembra aí, tem gente que assistiu. Às vezes a Marcela assistiu, ou o Elber, me lembra o nome aí. É aquele que o rapaz ele ficou cadeirante e ele era muito rico, e uma moça foi cuidar dele e eles se apaixonaram. Como é que chama aquele filme? Quem lembra aí? Se lembrar, fala aí. Alguém lembra? Lembra não, Elber? Eu lembrei da música, mas eu não lembrei do nome do filme. Vou procurar. É aquele que ele, no final, eu vou falar o spoiler do filme, porque ele, no final, ele morre de eutanásia. Entendeu? Enfim, depois quem lembrar aí, fala, daqui a pouco, se eu lembrar, depois eu falo. Então, gente,
há situações em que as pessoas não aceitam, como é o caso do filme, que ele sofreu um acidente, eu acho que me lembro bem do acidente que ele sofreu. Ele era um homem só, filho único, e muito rico, e ele optou por morrer, né? E programou tudo. E ele se apaixonou. Nesse interim, tinha uma moça que foi cuidar dele e eles se apaixonaram. E viveram um romance lindo, é um filme bonito. Mas, enfim, então é disso que nós estamos falando, né? Então, esse é o desafio para a nossa reflexão. E a gente traz isso aqui porque também faz parte da dignidade da morte. Tem pessoas que não querem morrer, passar de ficar o resto da vida entrevada numa cama, não quer. E há pessoas que se sujeitam... Como é que chama? É depois que te conheci. Depois Isso que conheci aí. você, uma coisa assim. Depois que conheci você. Eu acho que vocês deviam assistir. É bem interessante. É um filme de romântico. Eu já contei. Acho que era Como Eu Era Antes de Você. Isso. É isso, Alice. Isso mesmo. Como eu era antes de você. Como eu era Então, antes de você. eu sugiro que vocês assistam esse filme nessa perspectiva da eutanásia. E tem outros filmes da eutanásia também. Mas no final eu boto a música que tem as cenas do filme. Pronto. Tá. Terminamos assim. Tá bem. Então, gente, é um filme muito interessante para a gente refletir, né? Para a gente refletir. Então, e tem aqueles, né? E aí tem gente que tem várias desculpas para a eutanásia. Eu não quero ficar dando trabalho, eu não quero sofrer, eu quero morrer com dignidade. Olha, vocês já ouviram essa frase. Eu quero morrer com dignidade, como se ficar em cima de uma cama, sendo cuidado por outras pessoas, fizesse com que a pessoa perdesse a sua dignidade. É complicado, né? Bom, mais um, Elber, por favor. Então, críticas, aí eu vou só botar aqui uma coisinha rápida, críticas negativas ao argumento, que é isso que eu acabei de falar, pró-eutanásia, ou seja, pessoas que estão a favor da eutanásia. O que é eutanásia, gente? Como eu disse ontem, é a boa morte, é morrer sem dor. Eutanásia. Então, estão 3 palavras que vocês deveriam guardar. Eutanásia é antecipar a morte, tá? É fazer com que a morte venha antes da hora dela, digamos assim. A distanásia é prolongar a morte. São pessoas que já estão, às vezes, totalmente mortas, então já tiveram morte cerebral, mas as pessoas, os médicos ou a família, mantêm os aparelhos ligados, achando, né, prolongando a morte. A minha mãe teve um aneurisma cerebral, né? E ela teve morte encefálica. E ela ficou pouco tempo, 2 ou 3 dias com aparelhos. E ela foi ficando geladinha, até que... Mas o rim só funcionava com a aparelhagem, né? Até que o médico chegou, ela ficou totalmente gelada. E a pupila dela também dilatou, enfim, ela estava morta. Aí o médico nos procurou, eu não tenho certeza se foram 2 ou 3 dias isso. E o médico nos procurou e pediu consentimento para desligar os aparelhos. E nós demos o consentimento e os aparelhos foram desligados. Então, se ela ficasse por mais um longo tempo com essa aparelhagem, ainda que já estivesse morta, então, aí isso se chama distanásia. E tem a ortotanásia, que é o quê? É esperar a morte natural. Mas não é esperar a morte natural suprindo a comida, tirando a água, que isso de uma certa forma, também é eutanásia. É dando a comida, dando os remédios, mas isso aconteceu com o Papa João Paulo II. Quando ele foi para casa, deram um consentimento para ele ir para casa, ele morreu em casa, mas morreu assistido, tomando remédio, medicação
pela veia e tal, e a morte chegou de uma maneira natural. Isso se chama ortotanásia. Então, na verdade, gente, o verdadeiro problema é isso que está aqui na tela. É uma busca de sentido para a morte, para a vida e, sobretudo, para a morte. Quem não encontra sentido para a morte é porque, no fundo, ainda não encontrou o verdadeiro sentido da sua vida. Há uma tendência contemporânea de julgar o valor da existência humana segundo critérios produtivos. Ou seja, os velhos, assim, falando de uma maneira curta e grossa, os velhos tudo para morrer, porque não estão produzindo mais, né? Então, se a gente não tem uma vida produtiva, não tem salário, vida produtiva no Brasil significa ter salário, ganhar dinheiro, né? Então pode morrer, né? E existem também teorias utilitaristas e naturais que levam ao esquecimento do discurso sobre o sentido da dor, do sofrimento, da morte. Então, é como se a gente tivesse que plasmar um ethos da arte de morrer. Então, é isso que, de uma certa forma, nós estamos fazendo aqui, dando sentido à dor. Mas, peraí, queria dar sentido à dor? Tem que dar sentido à dor. A dor faz parte do ser humano. Sentir dor. Claro que isso não é uma coisa que a gente vai pregar, nós temos que acostumar a sentir dor. Não, se tem remédio para dor, a gente vai tomar. Mas tem outras dores que não são medicadas. E a gente precisa aprender a conviver com elas. Continuando, Elber, por favor. Então, interconectar e justificar a eutanásia tem 3 objetivos, tá? O povo A, o que isso quer dizer? São os argumentos, como eu disse nos slides anteriores, que o pessoal que é a favor da eutanásia, e eu vou combater isso aqui daqui a pouco, embora eu respeite quem pense assim, por favor, de maneira alguma, eu quero ser desrespeitosa, né? As pessoas têm mais ou menos esses 3 objetivos. Primeiro, a autonomia do paciente. Eles dizem que o paciente pode, sim, interromper a sua vida. Isso como respeito à liberdade. Tá bem? É um argumento. Há críticas? Há argumentos? Há. Mas não vou entrar no mérito, só para vocês saberem. Segundo, os seus melhores interesses. Então, no fundo, quando alguém diz assim, eu vou optar pela eutanásia, ou se o meu pai e a minha mãe quiserem, eu vou praticar a eutanásia, então há interesses, às vezes, não muito éticos. Mas eles dizem que isso é uma vida que não é digna, como eu já disse há pouco, né? Então, há pessoas que dizem, não, eu quero praticar a eutanásia, que eu não quero ser peso para ninguém. Se eu estiver numa situação vegetativa, eu quero que interrompam a minha vida. E há também o valor intrínseco da vida, né? Que nem todo mundo, que eu também inclui aqui, esse valor de você só ter valor se você estiver produzindo, trabalhando, cozinhando, lavando. Então, se você está à toa, dependendo que põe comida na tua boca e trocando a tua fralda, parece que a vida não tem mais valor nesse aspecto das pessoas que são a favor da eutanásia. Mais um, Elber. Então, é urgente reafirmar. A vida não é uma propriedade, um acessório do ser humano. É um bem. Então, não é um brinco que eu tiro e ponho, ou uma roupa que eu troco quando eu não gosto, está me incomodando, a roupa está me incomodando ou está me machucando, ou um sapato que me dá bolha no pé. A vida não é uma propriedade ou um acessório. Ela é um bem,
um valor imprescindível para tornar-se si mesmo. É a vida que me identifica como que minha. É essa pulsão de vida que faz o meu coração bater, o meu sangue percorrer todo o meu corpo, né? O ar que eu respiro e exalo, que me faz ser a que minha que eu sou. A Valéria que está na tela, a Marcela, a Filó, o Elber. Então, a vida, ela é parte imprescindível de mim mesma. Ela é condição sine qua non para eu me tornar pessoa. E a vida precede a minha liberdade. Isso é importantíssimo. A vida precede a minha liberdade. Eu não posso, não tenho, não devo ter poder sobre a minha vida para tirá-la ou não. Cuidado, gente, porque isso aí é um conceito e um preceito ético que está em todos os estudos de filosofia, de ética e do campo da liberdade e da axiologia, que é a palavra que eu usei há pouco, né? Então, a vida, guardem isso, precede a liberdade e surpreende o ser humano a cada dia, descobrindo-lhe significados que exigem o consenso da decisão humana. Então, cuidado. Eu sou livre. Cuidado. Isso aí é um chavão que as pessoas dizem. Eu sou dona de mim. Até certo ponto. A minha vida não é minha. A minha vida, cuidado, a minha vida é de Deus para quem tem fé. E é do outro que precisa dela. Quando a gente estuda a alteridade, você tem que pensar assim, se eu morrer hoje, eu vou fazer falta para quem? Eu, se morrer hoje, vou fazer falta para muita gente. Pessoas que me amam, pessoas com quem eu ainda posso partilhar o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu estudei, pessoas que eu sei que gostam da minha amizade, do meu carinho, as minhas filhas, as minhas netas, que eu ainda posso dar colo, aconselhar. Como que essa vida é minha? Só minha. Não é só minha. A vida é um encadeamento de afeto e de amor. Então, ela não é só minha, porque eu sou amor de Deus. Continuando aqui, Elber. E aí, gente, quando então, nesse contexto aqui que nós estamos falando de eutanásia, né, há o pedido de alguém que quer morrer, né? As pessoas que... Né, isso aqui vale também para a questão do suicida, as pessoas que se suicidam. Tá? Então, o pedido do sofredor, do doente, presta atenção, ele é muito mais um grito de ajuda para aliviar o sofrimento físico e espiritual. Em outras palavras, a pessoa não está pedindo para morrer, a pessoa está pedindo para parar de sofrer. É diferente. Geralmente, uma pessoa que se suicida, não é que ela não aguente mais viver, ela não aguenta mais viver sofrendo. Então, a opção pela eutanásia... E aí está essa frase que eu botei em rosa e pink. Não se responde a um pedido de ajuda com a morte. Quando alguém fala assim, não, eu quero morrer porque eu não quero ficar dando trabalho, ela quer ouvir dos filhos, do marido, da esposa. Não, mamãe, não, vovó, nós vamos cuidar de você, você não vai nos dar trabalho. É isso que a gente quer ouvir. Eu já nem pergunto, eu já estou falando agora para o povo assim, que menino, eu quero ficar dando trabalho para os outros. Não, eu não quero. Eu quero que troque fralda minha. Eu quero ficar gagá. Eu quero que dê comida na boca. Eu quero. Deu para entender? Ninguém quer morrer porque não gosta de viver. A gente não gosta de sofrer.
né? Os estudos com suicidas e tudo vai nessa linha, e da eutanásia também, tá? Não se responde a um pedido de ajuda com a morte. A opção pela eutanásia cria um falso conflito de valores, em que a vida humana versus dor, como se não pudéssemos viver com dor. Realmente é ruim viver com dor. Eu ando sentindo tudo que é dor aqui agora. Dor no braço, dor aqui, dor na coluna, mas eu tomo remédio, faço RPG, faço coisa, e a gente vai levando. Quero morrer, não. Não tenho medo da morte, disse isso ontem, mas não quero morrer, não. Nem que tire a minha vida de jeito nenhum. Então, ouçam bem, muitas vezes, o corpo médico, de novo aqui, falando numa perspectiva da medicina, muitas vezes o corpo médico são árbitros da vida e da morte. Lembra que eu falei ontem que a bioética nasceu de um médico que escreveu um artigo assim: eles decidem quem vive e quem morre. Era uma crítica, né? A dizer, né, que tinha muitos leitos, não tinha muita gente para fazer hemodiálise e poucos leitos. Aí o médico fazia unité, mas não era sorte, não. Eles escolhiam os que tinham mais capacidade de viver, né? Então, eles se tornam tanocráticos. Tano é morte, né? Senhores, donos da vida. Mais um, por favor. Ah, não, peraí, pode passar, eu vou só mostrar um negócio aqui. Essa figura aí que está aí, eu tenho um lencinho dela, olha que bonitinho, olha. Eu tenho um lencinho aqui, ó, estou botando aqui para vocês verem. Isso aqui é um paninho que eu comprei no museu, isso aí é uma obra de arte famosíssima, e eu vi no museu lá em Nova York. Eu comprei esse paninho aqui, que é um paninho de limpar óculos, que é O Grito. Quando eu vi essa tela nesse museu, eu fiquei tão chocada, porque, né, eu fico pensando das pessoas que, né, olha para você ver, O Grito. Então, eu gostei de colocar isso aqui, porque eu penso que as pessoas, quando estão à beira da morte, ou quando estão com câncer, ou sabem que vão morrer, que já estão quase que desenganadas do médico, é esse grito de desespero, mas é um grito de ajuda. É um grito desesperado, mas é um grito que pede ajuda. Agora sim, Elba, desculpe. Então, gente, a gente tem uma avaliação moral, né, sobre a eutanásia, que é a avaliação, aquela avaliação é a avaliação de quem é pró-eutanásia, é a favor. Agora, de quem é contra a eutanásia. Vocês podem decidir de que lado fiquem, né? De que lado podem ficar. Os atos humanos, frente ao moribundo que descrevem a dimensão moral e as conexões éticas do ato de morrer, na opção da eutanásia são, primeiro, é um atentado violento à vida. É a renúncia à liberdade. Mas qual liberdade? Cuidado! A liberdade de não realizar o ato humano final da sua vida. Nós temos direito a morrer com dignidade. É isso que é um argumento contra a eutanásia, né? E o abandono, ouça bem, o abandono em sua necessidade extrema por parte daqueles que deveriam assisti-lo com paciência e amor. Nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer quando a pessoa encara a morte e espera por ela com a família ao lado dela, né? Mais um, Elber, por favor. Então, os 3 motivos que eu acabei de falar, ou os objetivos anteriores que a gente viu, eles são realmente, eles suprimem os 3 valores humanos fundamentais, que é a vida, a liberdade e o amor. Então, a morte e o morrer, que eu já disse a vocês ontem, que são coisas diferentes, né? O morrer é o ato de morrer, é o processo de morrer. Nós estamos morrendo todo dia, e a morte é aquele momento único, só meu, que cada pessoa vive e vive a sua morte, né? É uma ação pessoal.
e abre uma nova dimensão no horizonte da nossa vida. Olha só, o último ato de viver humano, que é a morte, envolve uma dimensão ética do moribundo que insere no mesmo nível de quem está ao seu redor a família e o pessoal da saúde. É um ato ético. Olha que interessante isso. Este momento, que é o momento da morte, em que ele realmente finaliza essa dimensão que a gente está vivendo agora, leva ao término o projeto que animou toda a sua vida. Então, gente, eu costumo dizer que é como se a nossa vida fosse um buquê de flores. Tem uns espinhos também, né? Tem uns espinhozinhos lá, né? No meio das flores, das rosas, tem umas flores secas, tem umas tiriricas, né? Tem também. Mas é esse buquê que é a nossa vida, e a gente tem o direito de finalizar o buquê com um laço, e um laço bem bonito, unindo tudo. As tiriricas que eu fiz, os espinhos que eu enfrentei, mas tem muitas flores. Mais um, Elber. Então, nós temos necessidade de gerir este evento. Eu gosto muito dos escritores, dos teóricos de bioética, porque eles como é que fala? Eles usam a palavra evento. Evento lembra uma coisa importante, né? Uma coisa, né, com peso. Então, necessidade de gerir, de gerenciar esse evento. Há uma necessidade moral de gerir esse evento e vivê-lo com extrema responsabilidade e dignidade. Só garantindo o direito de morrer será possível garantir a expressão máxima e inalienável do exercício da autonomia do ser humano. Eu tenho direito a morrer com dignidade, com as pessoas que eu amo ao meu redor. Claro, com aparato médico, no hospital, mas jamais esquecendo que eu sou a Quininha, não sou um corpo que está acabando, que está se definhando. Continuando, por favor. Então, esse fim, essa realização, essa conclusão e sentido da morte garante a consciência, um evento que acontece ao ser humano, por assim dizer, que vem de fora. A morte chega e lança como que uma conclusão ao ato de viver, né? E ela é também um ato de conclusão do meu interior, da minha pessoa, né? Da minha definitividade, da minha própria temporalidade. Então, gente, ela é também uma conclusão pessoal de mim mesma. Então, é um ato que vem de fora. Olha que importante que é esse slide, embora seja um pouquinho complexo. A morte é uma realização e ela dá sentido a uma conclusão de fora. Eu terminei, não sou mais professora, não serei mais a pessoa que pode se dedicar a trabalhos, a fazer comida, não sou mais. É uma conclusão externa, mas ela também é um ponto final na minha temporalidade, na minha interioridade, no meu ser pessoa. Então, é uma entrega, né, que tem essas duas vertentes, exterior e interior. Mais um, por favor. Então, gente, a alternativa à eutanásia, ela é, primeiro, a negação da morte, a tentativa de controlá-la, mas ela é também uma via de acompanhamento. Quer dizer, a pessoa está morrendo. Então, a gente precisa aceitar os limites da medicina, né? Aceitar os limites da medicina. Perfeito. Finalizou. A doença é braba, né? Transferir do curar para o cuidado.
Eu assisti, não sei se vocês assistiram, uma minissérie. Eu não gosto de assistir minissérie, não, porque eu fico, quando é bom, eu fico querendo acabar de ver logo, né? E essa chama Recomeço. Tá na Netflix. É uma minissérie pequena, se não me engano, são 8 episódios. E também trata de um negócio de doente terminal. Eu tenho que dar esse spoiler e depois eles assistem, porque vale assistir. E o 7º episódio, ele é todinho isso que nós estamos falando. O médico falou para o doente e falou para a família que o que tinha que ser feito pela medicina já tinha sido feito. Aí ele foi para casa. Foi muito doído, ele era novo, estava com câncer, e ele foi levado para casa. Gente, esse episódio, que é o 7º, anotem aí, Recomeço, na Netflix, é o 7º capítulo. Se vocês não quiserem assistir ele todo, assiste só o 7º episódio. É tudo que nós estamos falando. E ele foi assistido para casa. Foi muito doído, eu chorei horrores, mas é uma coisa bonita da gente ver e aprender, né? Então, transferir do curar, a família sabia que estavam ali esperando a hora dele, né? Ele estava tomando remédio? Estava tomando remédio, mas não tinha mais aparelho, ele estava curtindo, preparou os filhos para a morte do pai. Vale ver, tá? Dever de casa, tá? E não expressar ai, que legal, não é expressar, eu li errado. Não apressar a morte, mas viver a morte. Aí tem esse livro aqui, depois você coloca aí esse livro aqui chama assim, é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela está nas redes sociais oferecendo cursos, módulos. Depois você põe aí, se você puder, Elber, no chat para elas aí, para eles. Então, o livro chama assim, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro é lindo, lindo, lindo. Para quem tem idosos, para quem vai passar por isso tudo que a gente está falando aqui. Mais um para você passar para mim, Elber. E aí vem, né, a gravidade da dor terminal. É uma denúncia contra o atraso e o retardamento ao alívio da dor. É claro que a gente precisa aliviar a dor do paciente, mas nem sempre a gente alivia 100%, tá? Então, Elba, você tirou aqueles slides que eu passei, que eu pedi para você passar? Então tá bom, estou andando de pressinha porque eu quero acabar. Então, a gravidade da dor terminal é isso que a gente está vendo aqui, causas da demora. O tratamento da dor não é uma matéria de interesse científico, eles querem curar e não aliviar a dor. Presta atenção. Há uma tendência natural para uma parte da medicina que diz que não há mais nada a fazer, por isso que hoje há tantos tratamentos. Ontem alguém falou isso aqui, se não me engano, foi o Oscar. Tratamentos paliativos, com ervas, com remédios manipulados, mais simples, enfim, né? E há uma difusa ignorância dos mecanismos e problemática da dor. Isso também é só um comentário para a gente saber como que não há muito interesse nisso. Mais um, por favor, Elber. E ainda sobre a dor, a complexidade da dor terminal, que as pessoas, às vezes, têm que fazer até aplicação de remédios como a morfina, como remédios mais fortes, e que a gente sabe que não deveriam ser, mas são aplicados porque a pessoa realmente não aguenta mais. Então, o que é isso aí? Essa complexidade é perceber que a qualidade e a intensidade da dor também são influenciadas pela sua história. O meu professor, Alfonso Garcia Rubo,
Rubio, ele chama isso que nós estamos falando aqui de dor da alma. Não é só a dor, reparem, não é só a dor física provocada pela doença, é a dor do remorso, é a dor de saber que vai ter que se despedir dos filhos, da família, do amor da vida delas, é a dor de não ter feito coisas que quis fazer, mas não fez. É a dor da emergência de dizer coisas que não disse e que ele não quer levar. Enfim, é um significado que dá a situação dolorosa e o seu estado de ânimo naquele momento. Então, quem acompanha um doente, isso tudo está também nesse livro aí. Então, a dor, ela pode desaparecer muitas vezes através da atenção, da escuta. Esses dias, uma ex-aluna minha postou nas redes sociais aí, no Facebook, umas frases que a gente não pode dizer para o paciente. Até parece que você vai decorar isso, o que pode dizer. Então, os estudiosos, especialistas em morte, eles dizem que quem fica acompanhando um doente terminal deve aprender a exercitar o valor e a virtude da escuta, ou provocar que ele fale, fazer perguntas, que ele lembre de situações felizes, ou até, quem sabe, dependendo do conhecimento que a gente tem, quem sabe animá-lo a dizer coisas que ele não disse a vida inteira. Precisa de toda uma psicologia, né? Então, atenção, escuta, a presença de alguém bem próximo, tá? Juntamente, claro, com a terapia analgésica. Também é analgésico fazê-lo falar, desabafar, pôr para fora alguma coisa que ele possa pôr, eu queira pôr. Vamos lá, Elba. E aliviando a dor ainda, eu gostei dessa figurinha aí, desse cachorrinho, né? E hoje em dia há uma escassa difusão dos centros de terapia analgésica. A atitude habitual de considerar a dor como um corolário inevitável do paciente oncológico. É claro que o paciente oncológico, né, ele sofre dor, mas temos algumas dinamismos ou talvez algumas estratégias para amenizar essa dor, tá? E alguma dificuldade burocrática em procurar os suficientes analgésicos e narcóticos. Às vezes, até os planos de saúde não querem, não gostam, não querem dar, né, por conta de serem remédios muito caros. Mais um, Elber. Então, os problemas aí, vamos ver aqui, então, problemas antropológicos, psíquicos e éticos para compreender o doente terminal. A solidão, né? Então, eu acho que a gente tem que brigar com a solidão. A pessoa que está nessa situação precisa de gente ao lado dela, sempre. É a conspiração do silêncio, né? Silêncios intermináveis. E há também as necessidades espirituais. O respeito e distinção, isso aqui é muito importante, entre o espiritual e o religioso. O espiritual significa a sua relação com os valores últimos e as respostas à pergunta sobre o sentido da vida. Então, aqui, a pessoa a gente tem que respeitar quais eram os valores que ela tinha, quais eram as necessidades, tá? Que ela tinha, como é que ela encarava a vida. Tem que ter cuidado, porque o espiritual é diferente de religioso. E quais são, então, os aspectos religiosos? É a expressão religiosa. Então, por exemplo, uma pessoa que é espírita, ela vai querer que tenha do lado dela pessoas ligadas ao espiritismo para dar esse apoio espiritual para ela. Uma pessoa que é testemunha de Jeová, ela vai querer que tenha ao lado dela pessoas que professam essa
religiosidade. Os católicos vão querer um padre, possivelmente, para bater um papo com ele, para aplicar a unção dos enfermos, para confessá-lo. Isso é uma expressão, é um aspecto religioso católico. Mas nós temos, eu sendo católica, eu não posso chamar um padre para uma pessoa que não é católica. Eu tenho que respeitar que ela queira que o padre vá visitar. Então, isso é muito, muito, muito importante. Aí, não, tem que chamar, tem que converter essa pessoa, ela não confessa há 20 anos, não fica preocupado com isso, não. Deus não tem tabelinha das nossas expressões religiosas. Ele só conhece o nosso coração. Tá bem? Mais um aí, vai. E aí, ainda compreendendo esses problemas, no contexto de uma sociedade laica, né? Isso eu já falei. Pode pular isso, que eu já falei isso aí. Tá? E aí, confrontar-se com a própria morte. Só quem já estabeleceu uma relação serena com a própria morte é capaz de oferecer ajuda e serenidade a um paciente ou um doente terminal. Por isso que muita gente não consegue. Você não pode chamar uma pessoa para ficar do lado do paciente, se bem que a gente tem que aprender às vezes, né? Então, como é que a gente faz isso? Aí que tem um pequeno itinerário formativo. Isso aqui são só dicas. Cada um vive isso de um momento diferente. Vamos lá, o Elber. Compreender o medo da morte. O medo da morte pode exprimir outros medos, outras situações conflitantes. Pode estar baseado em modo são de colocar-se nos... Não, desculpe, eu li errado. Pode estar baseado em modo são de colocar-se nos confrontos com a morte. Isto é, um modo que faça encontrar a morte um sentido que os retorne à vida, né? Então, já falamos bastante disso. Pode passar, Elber. É você, na hora da morte, valorizar, decodificar, né, esse pedido do sentido da vida. Então, vamos lá. Na verdade, quando uma pessoa está em fase terminal, não se iludam que as pessoas sabem, né? Na maioria das vezes, elas podem até não falar, não expressar que está morrendo. Eu estou morrendo. Mas ela sabe, né? As pessoas sabem que estão no momento ímpar da sua vida. Então, na verdade, uma pessoa que está, digamos assim, num leito de morte ou com uma doença muito grave, ela está pedindo ajuda-me a morrer. Acalma, de algum modo, a minha dor. E que não é, como eu já disse necessariamente, uma dor que é o remédio que tira, que é o analgésico, ou até a morfina, que vai sanar essa dor. Mais um, Elber. Decodificar significa que nem sempre, já disse, é a dor física, mas a angústia da perda. A convicção de que a vida perdeu sentido. É o desejo de encontrar um meio que o faz saber que a vida ainda vale, conserva, apesar de tudo, um sentido, um valor. O que está querendo dizer aqui? É que a pessoa fica com uma preocupação muito grande de ser um peso. Esta, para ela, para a pessoa, talvez seja a prova mais difícil. É a prova da dependência, que eu já até mencionei. É você saber que está precisando de alguém para te dar comida na boca, para te levar no banheiro, para limpar o seu bumbum. Gente, vamos pensar nisso assim, de uma maneira sem brincadeira. Coisa mais, né, assim, do que você precisar que alguém limpe o bumbum quando você faz cocô. Troque a fraldinha que você não consegue mais segurar o xixi e segurar o seu cocô. Então, essa dependência
ela chega até a ser, de uma certa forma, humilhante para nós, para a pessoa que precisa disso, né? Então, hoje, a independência, no mundo moderno, a independência é sinônimo de dignidade da pessoa. Então, se uma pessoa está trocando fralda, preciso de alguém para me levar ao banheiro, para dar comida na boca, para limpar o meu cocô, eu não tenho mais dignidade. Entendem? Passa mais um, por favor, Everett. E aí, então, gente, estou terminando para poder a gente não avançar muito, e eu queria que vocês se manifestassem, né? A gente precisa, diante dessa situação, né, tornar essa situação uma maneira mais humana, mais real, né, mais leve, eu diria. Mais um, Helder. Então, o livro que eu ontem falei para vocês é esse aí. Então, o que eu vou falar agora está essa pequena reflexão para terminar, é o último item, né? É para a gente entender o paciente que está na perspectiva da morte, frente à morte. É esse livro baseado nessa Elizabeth que eu tenho aqui, que eu reli ele todinho agora, né? E agradeço a vocês que eu reli ele todinho agora, porque ele é um livro que eu já tinha lido há muito tempo, quando eu estava em Roma, e reli agora, sobre a morte e o morrer. Mais um, por favor. Essa autora, ela diz que quando alguém sabe que vai morrer, ou quando se depara com o câncer, vamos falar de câncer, que é assim, mais comum, né? Que a gente... Acontece 5 fases. O Oscar falou disso na nossa aula de escatologia, né, Oscar? Eu falei para você que eu ia falar, mas lá não deu tempo da gente chegar nesse ponto aqui. Primeiro, eu não vou explicitar isso, porque se vocês quiserem, esse livro a gente pode adquirir, pode ler, tá? E vale a pena ler esse livro. Ele, quando descobre que está com uma doença letal, ele recusa, ele não aceita. E fica até revoltado com Deus. Mas por que eu? E ele, às vezes, se isola. É recusa e isolamento. Depois ele cai a ficha dele, ele fica com raiva. Ele fica puto dele estar com a doença, de estar com câncer. Por que eu? Deus não me ama. Geralmente a gente fica com raiva, é de Deus, né? Então a gente fica, né, com raiva, cólera. O terceiro ponto, o terceiro momento é uma etapa. Isso aí, gente, não tem prazo de dias, não. Pode ser uma semana, pode ser um mês em cada fase dessa, né? Então, isso é bom a gente saber, que acompanha o paciente, para entender e reagir e ajudar, né? Então, repare, no terceiro ele faz acordo. O que é fazer acordo? Geralmente vai para a igreja, faz promessa, vai na Aparecida do Norte, sobe a escadaria da Penha de joelho, promete 50 mil cesta básica para... Enfim, faz acordos. Acordo com quem? Com quem tem poder sobre a morte, né? Aí demora, ou às vezes esse acordo não dá assim, uma resposta muito fácil, aí ele entra em depressão. A depressão talvez seja a mais difícil das 5 fases. E, por último, ele aceita. Há pessoas que morrem na 4ª, há pessoas que morrem na 3ª, mas quem consegue viver as 5 fases, na última fase, ela aceita. Então, gente, essas 5 reações são mecanismos de defesa, mas que permanece mesmo, o que permanece mesmo em todos eles é a esperança. A esperança é a que mantém viva essas 5 fases. É você esperar por um milagre, é você esperar por um remédio novo. Muitos se colocam em programas de experimentação de remédios, enfim, né? Então, quando esta finda, ou seja, a esperança, o paciente, então, venceu as 5 fases
é sinal da morte iminente. Mais um, por favor. Então, eu já passei isso aqui, né? Então, as reações dos familiares. Conflitos provenientes de duas fontes principais. Primeiro, da falta de esperança. Então, quando falta esperança por parte da equipe médica e da família, é um desastre. Por quê? Porque o paciente ainda necessita dela. É quando o paciente fala, o médico fala, ó, não tenho mais nada a fazer. Ou quando a própria família desiste, né? Mas, gente, nós não podemos desistir. Então, a gente precisa de infundir no paciente uma certa esperança, né? Então, acontece também um segundo conflito, que é a incapacidade da família aceitar a fase final. Então, humanizar a relação com a morte, sintonia sobre as recíprocas necessidades e a aceitarem juntos uma inevitável e ambígua realidade. Então, repare, essa finalzinha aqui é muito importante. É já morrer e ainda viver. Então, ouçam bem. Quando a família perde a esperança, o paciente já está quase morto. E a família também. Mas ele ainda não morreu. Ele ainda vive. Entendeu? É essa última frase aí. Então, é um conflito existencial terrível para a família e para o paciente. Até a nossa fisionomia tem que mudar. Porque senão o paciente vai ver no nosso rosto que estamos com ele, que ele já morreu, mas ele ainda não morreu. Olha como é importante isso. Ele já morreu. Por que ele já morreu? Porque acabaram-se as esperanças. Mas ele ainda está vivo, que o coração ainda bate. Olha como isso é complicado, gente. Mais um, por favor. Então, humanizar a relação com a morte. Vamos ver aqui os passos agora. A atitude de escuta, que eu já falei. É talvez a coisa mais difícil. A nossa época cancelou a capacidade de escutar e de ver. A gente não deve perguntar o que eu devo dizer. Eu respondi isso lá no Facebook para minha aluna. Mas sim, como devo escutar. Às vezes, consiste em saber acolher aquilo que ele não diz. Olha a sensibilidade. Às vezes os olhos dizem, não são palavras que dizem. Às vezes é um abraço, às vezes é quando ele pega na nossa mão e aperta, tentar compreender essa linguagem que não é verbalizar. É testemunhar com a nossa presença, dizer, estou aqui, mesmo que você não diga nada. Esse momento que é o último evento dele, o último evento. Lembra que eu falei na dramaturgia da morte? É o evento final, né? Então, é dar um significado à sua vida e à sua morte. Então, a pessoa que está ali de cabeça erguida tem que manter também, digamos assim, de cabeça erguida, a sua vitalidade, a sua dignidade. Mais um. Segundo, letra B, a valorização do passado como herança do futuro. O que é isso? É o dinamismo de positivização da figura do doente. É valorizar tudo que ele fez. É os filhos lembrarem e dizerem que são gratos pelo sacrifício que o pai fez, que a mãe fez, pelas tantas coisas que ele deixou de fazer por mim. Enfim, valorizar as coisas boas que ele fazia, a comida que a mãe fazia, o carinho, o levantar de noite, o levar na escola. Valorizar o passado. Por mais que o pai tenha sido ruim, sei lá, né? Mas ninguém é totalmente ruim.
ou por mais que no final da vida a pessoa tenha quebrado a cara, vamos retomar, lembrar tudo que essa pessoa fez de bem e de bom, para que ela se sinta, né, tenta a sua autoestima, né, boa, né? Agradecer-lhe, falar, pai, obrigado, marido, obrigado pelos tantos momentos bons que nós tivemos, pelos filhos que nós criamos, né? Pela educação que demos para os nossos filhos, por eles serem pessoas de bem hoje, pelos exemplos que você deu. Então, reparem, todos têm as suas potencialidades. Nenhum passado é vazio. É dar, assim, a essa pessoa uma boa morte. O exemplo que nós temos disso, e foi o evangelho do domingo passado, na nossa missa, né? É quando o bom ladrão, que a gente chama de bom ladrão, estava lá na cruz, ele era ladrão, ele não valia nada. Ele falou para Jesus assim, Senhor, lembra de mim quando você estiver no seu reinado. Ele não valia nada, mas Jesus, né, falou assim, você vai estar comigo no paraíso. Porque ele não era totalmente ruim, ele era bom. Ele reconheceu os erros e sabia que Jesus estava ali de uma maneira injusta. Mais um, Elber. A função mediadora nas reações dos doentes. Humanizar a morte, não significa abolir suas negativas reações, mas sim encarná-las, transformá-las em recursos ativos, com os quais o paciente pode enfrentar com força essa situação. É trocar o sentido negativo por positivo. Aqui é muito importante a verbalização dos sentimentos. Uma pessoa que era muito dura, uma pessoa que não falava, uma pessoa pegar esse lado aí, que não foi tão bom, e ver o lado bom disso. Pai, você foi muito enérgico com a gente, né? Com a gente, comigo, com meus irmãos, você foi muito enérgico. Mas com isso eu aprendi um cadinho também, a isso, aquilo. Sempre temos o lado bom e positivo das coisas ruins, né? Você foi muito ciumento comigo. Um marido que foi muito ciumento. Mas você me amava. Você tinha cuidado comigo. Você me fazia isso, fazia aquilo. Sempre tem o lado da outra moeda, das pessoas e dos seus defeitos. Buscar na pessoa o lado bom das coisas que fez, mas também amenizar o lado ruim. Porque, nesse momento, ele precisa disso. Verbalizar os sentimentos. Mais um, por favor. A postura de respeito frente às escolhas valorativas dos pacientes, tá? Significa aceitar escolhas diferentes da nossa. Eu já falei isso aqui. Uma pessoa que não quer se confessar, você quer levar o padre lá. Ah, mas ela é do candomblé. Leva o pai de santo lá para ajudar, conversar, rezar, do jeito que ele gosta e quer. Isso é respeito, isso precisa ser feito também. Mais um. Compreender o universo cultural do paciente. Ver o mundo com os olhos de quem está à nossa frente, sem necessariamente compartilhar tais visões. Então, as culturas diferentes das nossas, as culturas muçulmanas, as judaicas, testemunha de Jeová, tudo isso eu já falei, pode passar. A proposta prudencial, quer dizer, prudente, de uma assistência espiritual, já falei isso também, tá? É que Deus, aqui eu gosto disso aí, Deus não é terrorista, Deus respeita a fé das pessoas. E olha, Deus está em todas as religiões. Quando há amor, Deus está em todas as religiões. Quando fazemos o bem, é Deus que está presente. Não, nós, católicos, temos mania de engaiolar o nosso Deus. A gente acha que só nós que temos Deus. O Espírito Santo é só nosso. Isso aí também pode te levar para o inferno, viu? Presta atenção. Então,
Devemos anunciar o evangelho em todas as situações, mas respeitando a fé dos outros. E aqui, no leito da morte, a minha postura de respeito fala mais do que eu ler um trecho da Bíblia ou eu falar de Jesus para eles. Mais um aí. Por favor. Humanizar é também aceitação das derrotas. É necessário estarmos preparados para aceitar as derrotas e os insucessos neste e em outros campos, às vezes mais frequentes e dolorosos. A ausência de um universo de fé pode fechar as portas à esperança. O sentido da gratuidade, inserido na aproximação ao doente terminal, deve ser o testemunho cujo valor guia vai orientar e agir, o agir de quem acompanha, né? Então, a derrota aqui são derrotas até mesmo de não ter conseguido tantas coisas nos relacionamentos que a gente tem com aquela pessoa ou com outras pessoas que fazem parte do nosso círculo de convivência. Mais um. E aí, gente, a gente termina dizendo o seguinte. Uma outra coisa que eu não acho que eu não falei, mas vou falar antes de ler essa conclusão, é a questão do perdão. É saber pedir perdão às vezes e dar perdão, conceder o perdão. Às vezes a pessoa pede perdão. Às vezes a pessoa procura. Não é a hora de você ficar lavando roupa suja, não. Ah, minha filha, eu fiz isso com você. Eu não aceitei o seu namorado. Eu te pus para fora de casa quando você estava grávida. É hora de perdoar. É hora de relativizar tudo, né? Quando a gente faz aquela memória que eu lembrei ali, é hora de dizer, pai, mãe, meus filhos, vamos lembrar só as coisas boas. Não é hora de lavar roupa suja. Não é hora de você passar carão da pessoa que está morrendo. Ah, pai, você me fez sofrer muito. Não, pai, já passou. Vamos esquecer, né? É isso. Então, concluindo, é o penúltimo slide, né? A esperança é o único caminho que pode ajudar na luta contra o mal, contra a morte. Mas, por outro lado, só o amor mantém e produz esta esperança. É necessário, portanto, amar. E nós aprendemos a amar, gente, não é mérito nosso aprender a amar. Pode-se viver, essa frase aqui é desse senhor aqui que eu vou adiantar, Bruno Forte, que foi um teólogo que eu estudei muito quando eu fiz teologia, tem vários livros sobre ele, que ele leu, e eu tive a felicidade em Roma de assistir uma palestra dele. E ele disse essa frase, eu copiei, coloquei aqui para vocês. Ele disse assim, essa frase toda da conclusão, ele diz assim, pode-se viver sem saber por que se ama. A gente ama tantas coisas e tantas pessoas que, para alguns, é quase que loucura, né? Como é que você pode gostar desse homem? Como é que você pode gostar, aceitar essa irmã? Como é que você pode gostar desse amigo aí? Ou... A gente não sabe explicar, a gente ama. Mas ele disse assim, mas não se pode viver sem saber quem se ama. E nós sabemos quem amamos. E quando a gente sabe quem ama, a gente sabe por que ama. A gente ama Jesus de Nazaré, o amor crucificado. Então, entender que quem colocou essa centelha de amor no nosso coração foi Deus e revelou isso em Jesus, é o motivo da nossa esperança. Porque ele nos disse que o amor vence a morte, que o amor acalma as dores da morte, que o amor nos faz ressuscitar. Por favor, mais um. Então,
o nosso amor, que é um amor crucificado, e a crucificação aqui, a cruz, nos lembra a dor e a morte, é esse amor crucificado que nós cristãos anunciamos. Nós anunciamos que, apesar da morte, apesar do sofrimento, apesar de tudo que nós passamos, ele ressuscitou. Ele venceu a morte e a dor. E nós também vamos vencer. É isso. Que Deus nos ajude. Eu agradeço, embora ainda vá dar a palavra para vocês, eu agradeço a presença de vocês. Eu estou emocionada porque esse tema me é muito caro. Eu amei a participação e a confiança que vocês depositarem em vir aqui. E eu desejo a vocês e a mim uma feliz e uma humana convivência com a morte. Amém.